Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Há mais de um ano, um grupo de trabalho do Ministério Público Gaúcho discute a situação de mulheres que estão privadas de liberdade e de proteger seus filhos. O objetivo é verificar situações de vulnerabilidade com crianças e adolescentes, filhos das detentas. Um estudo sobre o perfil das reclusas na penitenciária feminina Mari Pelletier também apontou que 50% delas não recebem visita dos filhos. Para abordar a situação dos filhos de mães apenadas, convidamos os promotores de justiça Ana Lúcia Ciocari Azevedo, que atua na execução criminal de Porto Alegre, e João Paulo Fontoura de Medeiros, que atua na cidade de Canoas. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Doutora Ana Lúcia, há muito esse grupo de trabalho vem se reunindo e definindo ações importantes nessa área. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse GT. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e parabenizar pela escolha do tema, porque este tema é o que nos fará avançarmos em termos de prevenção da violência. Este grupo de trabalho, ele iniciou com a preocupação que nós, promotores da execução criminal, levamos até a coordenadora do Centro de Apoio da Infância e da Juventude, a doutora Maria Regina Azambuja, no sentido das visitas de pessoas privadas de crianças, filhos de pessoas privadas de liberdade, porque entendíamos que essa matéria fugia às funções da execução criminal e ao trato que os promotores da execução criminal têm em relação ao sistema prisional. A partir daí, foi formado um grupo de trabalho envolvendo o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público, o Centro de Apoio da Infância e da Juventude, a promotora assessora da Procuradoria para Assuntos Institucionais, doutora Roberta Brenner de Moraes, a doutora Maria Regina, o doutor Vacaro, a doutora Aline, que é da Execução Criminal, eu. E depois, conforme os diagnósticos foram avançando na matéria do grupo, então nós sentimos necessidade de chamarmos outros promotores da infância e da juventude, além do de Porto Alegre, que faz parte do grupo. Então veio o promotor da infância e juventude de Canoas e agora nós também temos no grupo o promotor da execução criminal de Torres, porque lá há presídios femininos. E qual é o objetivo deste grupo? É compatibilizar os direitos das pessoas privadas de liberdade, a convivência familiar, com os de proteção integral às crianças e adolescentes, filhos destas pessoas encarceradas. E, num primeiro momento, nós focamos nas mulheres, porque se sabe que a ruptura dos vínculos com a prisão em relação às mulheres é superior à da população masculina. E como o Ministério Público vem fazendo isso, porque esse grupo já se reúne há um pouco mais de um ano, e como compatibilizar, né, esse direito da visitação que tem as apenadas com a fiscalização dessas crianças, né? A proteção à infância, como a senhora mesmo falou. Bom, primeiro, medidas para a visitação em si. Já foi expedida uma recomendação por uma promotoria de justiça da execução criminal de Porto Alegre, com base num estudo realizado pela equipe de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público, e com base nesse estudo foi feita uma recomendação para os presídios novos, no sentido de que as crianças que ingressassem nos presídios deveriam ter a carteira da vacinação completa, deveriam ir
fazer as visitas somente aos finais de semana para não prejudicar a escola e que essas visitas não fossem nos mesmos dias em que ocorrem as visitas íntimas. E essa recomendação está sendo seguida na penitenciária nova de Canoas. Os presos foram preparados para esta realidade e foram capacitados, por assim dizer, e dadas as razões pelas quais o ambiente prisional pode trazer prejuízo às crianças. E a SUSEP está preparando uma portaria que será expedida para as demais casas prisionais. O que acontece é que esta mudança de cultura de ingressarem as crianças e adolescentes em qualquer dia, em qualquer espaço nos presídios, ela precisa ser alterada aos poucos, porque claro, é uma realidade que já vem consolidada. Mas em Canoas, cujo promotor da infância e juventude está aqui, as visitas já estão sendo feitas de acordo com recomendações internacionais. Doutor João Paulo, antes de aprofundarmos esse assunto, é preciso dizer que existe uma lei federal que dá direito aos filhos visitarem os pais nos estabelecimentos prisionais, é isso? Em primeiro momento, obrigado pelo convite, Marco. Desde 8 de abril de 2014, existe a lei, é a Lei 12.962, ela estabelece justamente isso. Foi feita uma alteração no artigo 19 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde foi incluída justamente essa necessidade de, em se tratando de pai ou mãe privada de liberdade, o filho teria direito, então, seria assegurada a ele essa visita periódica a esse pai segregado, ou a essa mãe segregada, como é o caso do assunto tratado no GT. Então, isso tem que ser feito seja por intermédio do responsável, que se encontra na guarda, exercendo a guarda, seja em razão de a criança estar abrigada, por não haver outro familiar na família extensa que pudesse acolhê-la, mas estando ela abrigada, o abrigo se torna responsável por realizar essa visita periódica. Então, a lei existe e eu costumo dizer, ela seria até mesmo desnecessária, porque nós temos que considerar isso, não é meu, é um filósofo norte-americano, no Ronald Dworkin, ele estabelece que o direito tem que ser visto como um conjunto íntegro e coerente. Então, nós não podemos considerar íntegro e coerente o Estado, num primeiro momento, fazer a segregação de uma pessoa, às vezes até como cabeça do grupo familiar, como várias dessas presas do Mário Pelletier são às vezes o centro do grupo familiar, segregando essa pessoa, restringindo sua liberdade e, por outro lado, colocando os filhos dessa pessoa numa situação de vulnerabilidade e sequer se importando com tal situação. Então, o Estado seria completamente ineficaz, inclusive em termos de prevenção à segurança pública, em prevenção à insegurança pública, se desmerecesse essa situação de vulnerabilidade social ao qual essas crianças são submetidas no momento em que tem essa mãe ou esse pai que constitui a maior referência naquele grupo familiar, fruto de restrição de sua liberdade. Então, por essa razão, a lei existe e é uma lei que tem de ser observada, mas mesmo que ela não existisse, o Estado deveria tomar essa providência de realizar a visitação, né? Nós temos lá em Canoas instaurados diversos expedientes em relação a todas as apenadas do Mário Pelletier, justamente para que se verifique sempre se há necessidade ou não de atuação do Ministério Público, ou seja, se criou uma praxe de se ter um gatilho, algo automático, né, no sentido de que, havendo uma apenada no sistema, e ela possuindo filhos, obviamente, né, há uma necessidade de, em se tratando de apenada que antes da segregação residia em Canoas, a necessidade de se averiguar qual a situação atual desse grupo familiar. Então, por essa razão, se foi atrás de todos os grupos familiares dos quais essas apenadas eram integrantes, né, e se verificou que em vários deles realmente havia um ruído na comunicação, na necessidade da realização dessa visita ao presídio, seja por resistência da própria guardiã,
seja por resistência ou, às vezes, até um desconhecimento por parte da instituição na qual essas crianças estariam abrigadas, por não haver outro membro da família extensa que pudesse acolhê-las, mas o fato é que realmente havia um ruído nessa necessidade de visitação, e isso foi solucionado até porque a lei estabelece, nesse parágrafo 4º do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, após a alteração legislativa, ele estabelece que essa visitação tem que se dar independentemente de ordem de autorização judicial, ou seja, nada é necessário para que haja essa visitação. Essa visitação tem que ser automática, tem que se garantir esse contato afetivo entre o filho da apenada e a apenada. Isso é fundamental, até porque nós estamos pensando num futuro. Essa apenada vai sair do sistema e vai retornar ao convívio familiar, vai retornar a esse grupo familiar. E se nós temos, às vezes, uma criança numa idade tenra, nós podemos, às vezes, criar um ambiente que, para o retorno dessa apenada, será uma situação tremendamente complicada. Ou seja, ela vai ter um filho que talvez não mais a reconheça como mãe porque ela foi afastada desse filho num momento muito precoce de sua infância. E isso talvez gere nessa criança um apego muito grande pela guardiã e ela não tem esse apego de mãe e filha com a apenada do sistema prisional. Claro. Agora, falando em lei, doutor João Paulo, é bom frisar que aqui no estado, no Rio Grande do Sul, foi aprovado este ano pela Assembleia Legislativa e depois sancionado pelo governo do estado uma lei que estabelece uma política de assistência aos filhos de pais privados de liberdade. É isso? Perfeito, Marco. Nós tínhamos o projeto de lei 14 de 2011. Isso foi convertido na lei 14.842, né, foi sancionada em 21 de março de 2016, onde se estabelece justamente isso, uma necessidade de se colocar traduzindo essa legislação, se colocar toda a rede de proteção à infância em prol desses filhos de pais segregados. Né? As pessoas tendem a fazer um cotejo entre o filho do apenado e o filho da vítima do fato de violência e, por essa razão, entender, digamos assim, direcionar o ódio ao apenado em direção ao filho do apenado. Mas para esses fica uma simples pergunta, né? O que uma criança de 2 anos tem de culpa em relação ao latrocínio cometido por seu pai, por exemplo, ou por sua mãe? Então, desprezar a necessidade de se tratar essa criança como um ser humano em desenvolvimento e que tem a sua dignidade de ser assegurada pelo Estado é promover no futuro, e num futuro às vezes até mais próximo do que nós imaginamos, a violência no ambiente da comunidade. Então, essa legislação estadual, ela, num primeiro momento, o projeto não fazia menção a isso, mas num segundo momento foi acrescido ao artigo 1º dessa legislação estadual um parágrafo único, onde justamente tenta quebrar, talvez, esse ranço que possa existir, esse preconceito que possa existir no que diz respeito à necessidade de se promover essa defesa desse grupo familiar da mãe segregada, restringida à liberdade, da qual foi restringida à liberdade. Foi colocado nesse parágrafo único que a lei igualmente se aplica àquele filho de pessoa que tenha sido vítima de violência de um fato descrito no Código Penal. Ou seja, também pode ser aplicado por uma vítima de homicídio. Né? Então isso talvez tire esse preconceito das pessoas e faça com que as pessoas entendam que a questão prisional e a questão de se voltar os olhos para os filhos dos apenados é uma questão de segurança pública. É uma questão de tentar prevenir que no futuro essa criança que teve, porque ela não sabe muito bem por quê, obviamente, porque ela tem 2, 3, 4 anos, essa criança ela teve a mãe separada dela logo cedo, ela foi colocada num abrigo e não se pode dizer que essa criança de 3 anos teve culpa nesse episódio. Claro. Né? Então, nós temos que tratar isso como uma questão de segurança pública. Né? Então, a partir disso, é que há uma necessidade muito grande de se acompanhar o grupo familiar. E isso nós estamos fazendo lá em Canoas, no primeiro momento, junto ao Madre Pelletier, justamente no intuito de acompanhar essa criança em todo o seu convívio social.
na escola, qualquer problema pelo qual ela passe, questões de bullying, qualquer outra questão que a esteja envolvendo, o Ministério Público tem que estar presente, inclusive como forma de fazer com que toda a rede esteja presente, requisitando a atuação do CRAS, requisitando a atuação do Conselho Tutelar e requisitando a atuação de qualquer órgão público que faça parte da rede de proteção à infância, com isso possibilitando que essa criança tenha um desenvolvimento saudável e não seja no futuro alguém com ódio ao sistema e que por essa razão, obviamente, se transforme num criminoso. Claro. Doutora Ana, dentro dessa linha do que o doutor João Paulo está falando, existe alguma pesquisa, algum estudo que fale, que diga que filhos de apenados algum dia podem se tornar criminosos? Sim. No Brasil não tem essa pesquisa, mas ela é citada em vários estudos aqui no Brasil, que no sentido, ela é dos Estados Unidos. 44% dos filhos das pessoas privadas de liberdade tendem a apresentar comportamentos violentos. Então, no sentido do que o Dr. João estava falando, o que se pretende com esse grupo de trabalho unindo a infância e juventude com a execução criminal e com até mesmo os promotores criminais, uma vez que o Centro de Apoio Criminal está envolvido, pertence a esse grupo, o que se quer? Se quer quebrar esse ciclo de violência e estudar mecanismos para que essas crianças e adolescentes, filhos de pais privados da liberdade, tenham uma trajetória saudável, diminuindo-se com isso a história familiar no mundo do crime. Este é o objetivo, porque nós temos que cuidar das crianças para evitarmos tanto castigos a adultos. Claro. Doutor... É uma forma de prevenção de crimes. Claro. Falando em prevenção, doutora Ana, o ano passado o Ministério Público Gaúcho fez um levantamento sobre o perfil das apenadas que estão recolhidas no Madre Pelletier e também da situação dessas crianças. A senhora teria alguns números para colocar aqui? Sim. Bom, em primeiro lugar, cerca de 50% delas não disseram o endereço dos filhos. Esse levantamento foi feito por mim, pela doutora Aline e pela doutora Maria Regina. Nós fomos até o presídio e em 2 oportunidades fizemos esse levantamento com 121 apenadas que tinham 257 filhos. Bom, e o que se viu ali? 50% delas disse que não sabia o endereço dos filhos. E depois, no grupo de trabalho, refletindo sobre isso, na verdade, elas disseram que não sabiam o endereço dos filhos por receio de que em razão do crime, fosse retirada a guarda. E sequer revelavam, então, ou viam no horizonte a possibilidade de uma atuação da infância e juventude no sentido de proteger essas crianças. Elas veem no crime uma forma de perder o pátrio poder, quando isso não ocorre na maioria dos casos. Então, esse é um dado que nos chamou a atenção. E também, sob esse aspecto, já tem trabalhos no Madre Pelletier das técnicas, no sentido de fazer um acolhimento a toda pessoa que ingressa no sistema, para explicar que o fato de conhecermos o sistema de justiça, conhecer os filhos, é para ampará-los e não para retirá-los delas, porque, como foi referido, um dia elas vão sair e nós temos que responsabilizá-las pelos filhos quando saírem, porque os filhos, eles não estão presos, estão aguardando as mães e por isso esse vínculo
não pode ser rompido e, mais ainda, se faz um trabalho para responsabilizá-las de que quando saírem terão de cuidar dos filhos, nesse primeiro momento com as mulheres e depois com a população masculina. Essa questão ela é tão importante que o Código de Processo Penal foi alterado em março deste ano também, em 3 dispositivos, chamando a atenção para que no auto de prisão em flagrante, no inquérito policial e no interrogatório judicial fossem colhidas as informações sobre a existência de filhos da pessoa presa, onde eles estão, quais os endereços desses filhos, aos cuidados de quem ficaram. E por que isso? Porque é no momento inicial da prisão que se poderá acionar a rede e o próprio Ministério Público para observar, para diagnosticar em que condições se encontram aquelas crianças cujo pai ou a mãe foi privado da liberdade. Agora, o Ministério Público, doutora Ana, é o fiscal da lei. A senhora trabalha há muito tempo na execução criminal em Porto Alegre. A senhora poderia dizer como é hoje o trato dessas crianças nos estabelecimentos prisionais e mais, se elas correm algum risco? Sim. O sistema de visitação atual nas casas prisionais, ele não se realiza de modo a proteger os direitos das crianças e adolescentes. São feitos em ambientes inapropriados. O resultado disso para as crianças é o que se quer tratar, inclusive com a infância e juventude. Nós estamos tentando melhorar esses espaços. Na penitenciária de Arroio dos Ratos, isso já está sendo feito, melhorar o ambiente para as visitas pessoais, separar o dia de visitação de crianças e adolescentes do dia de visitação dos demais presos, de familiares dos demais presos e de visitação íntima, para amenizar o impacto que a visitação pessoal nos estabelecimentos traz à criança, tanto sob o ponto de vista da locomoção, das filas que tem de enfrentar, das revistas, do ambiente carcerário que é público, que não tem condições ideais. Então, é nesse sentido que o Ministério Público vem trabalhando. A SUSEP também está trabalhando para editar uma portaria para regulamentar e amenizar esses problemas das visitações que não oferecem segurança sob o ponto de vista físico e psicológico às crianças e adolescentes. Claro, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem uma questão para o Dr. João Paulo. Hoje nós temos mais de 1.500 presas no estado, são 5.000 crianças, né, filhos de apenadas. Como fica essa situação? Eu digo isso porque também às vezes os pais estão presos. Como fica a situação dessas crianças na área jurídica familiar? Como a colega bem colocou, a simples condenação do pai ou da mãe, ela não implica necessariamente que haja essa destituição do poder familiar, a não ser que tenha sido dado por crime doloso, apenado por pena de reclusão, praticado contra o próprio infante. Então, no caso, há uma necessidade muito grande de se resguardar essa criança que se encontra fora do ambiente prisional. Isso tem sido feito, obviamente, com o apoio dessas assistentes sociais, dessas psicólogas que trabalham no interior dos presídios, porque elas é que têm que obter, obviamente, os dados necessários para que possa, de alguma forma, chegar à localização desse grupo familiar, de forma a fazer com que seja possível que o Ministério Público, instaurando os procedimentos para tanto necessários, consiga abranger esse grupo familiar e consiga acompanhar esse grupo familiar, até como forma de verificar se essa criança se encontra abrigada, não se encontra abrigada, há membros da família extensa em condição de acolhê-la como forma de tirá-la do ambiente de acolhimento institucional, que é sempre
a premissa maior a ser observada pelo promotor de justiça. Então, com base nisso tudo, é que há necessidade, isso sempre é dito pelo nosso procurador-geral, de ter uma atuação transdisciplinar. A execução não vai longe sem a infância não vai longe sem a execução. Eu não tenho como chegar a essas crianças sem ter o apoio da execução, com a execução me dizendo onde essas crianças se encontram. Assim como a execução não tem como tratar do grupo familiar da apenada sem a minha participação. Então, se chega um momento em que o promotor não pode ser mais promotor de um homem só. Ele tem que ser um promotor de uma instituição e, como tal, dar a resposta à sociedade como instituição, né? Seja lá quem for o promotor responsável pela questão a ser abordada. Ok, só para fecharmos meio minutinho, doutor Paulo, sobre esse GT que faz esse atendimento, que articula ações. Gostaria que o senhor terminasse falando sobre esse GT. Num primeiro momento, nós estamos trabalhando numa questão de projeto piloto junto ao Mário Pelletier. As apenadas, então, são mapeadas, é mapeado o grupo familiar da apenada como forma de fazer com que o promotor de justiça da infância, nas comarcas onde se encontram os filhos dessas apenadas, possa trabalhar de forma a garantir que haja um desenvolvimento digno desse grupo familiar e dessa criança que lá se encontra. Num segundo momento, a minha ideia é que isso passe também para o presídio de Canoas. Como se viu que a iniciativa deu certo realmente no Mário Pelletier, a ideia é que isso passe para Canoas também, como forma de, então, fecharmos o cerco no município de Canoas para que todo o grupo familiar de apenada possa ter a supervisão do Ministério Público. Ok, mais uma vez eu agradeço a participação dos senhores, a gentileza de aceitarem o nosso convite. Dr. João Paulo Medeiros, que atua na promotoria da cidade de Canoas, e a doutora Ana Lúcia Azevedo, que atua na execução criminal em Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!